Desculpa aí, gente. Então, até perdi o que eu estava falando. Então, a carga elementar do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Já a carga elementar do próton, o próton é a carga positiva. Essa carga positiva é o contrário da do elétron. É mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Conforme eu falei, eu não preciso que vocês decorem esses valores que eu estou dizendo. Eu só preciso que vocês saibam que o elétron é a carga negativa e o próton é a carga, é o contrário. O elétron é a carga negativa e o próton é a carga positiva. Tem um outro que é chamado de nêutron. Onde estão os prótons e os nêutrons? Os prótons e os nêutrons estão no núcleo do átomo, tá? Então, no núcleo do átomo, eu tenho os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, do lado de fora, eu tenho os elétrons girando. Cada átomo tem um próton, tem elétron e tem o nêutron, tá? Todos eles têm. Senão, não existe átomo, tá? Então, esses três componentes o átomo tem que ter. E o que seria átomo? Um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, um átomo de cloro, isso daí que é o átomo, tá? E a gente fala também de íon. O que é íon? Tudo isso, gente, vou mandar para vocês o meu rascunho, tá? O arquivo que eu vou usar na aula de hoje, tem tudo lá o que eu estou falando para vocês, tá? E o que vem a ser o íon? O íon é quando um átomo ganha ou perde elétron. Mas ele pode ganhar ou perder elétron? Pode. Por exemplo, se eu coloco sal na água, essa água salgada, ela pode gerar corrente elétrica. Se eu coloco açúcar, não. Por quê? Porque quando você coloca o sal na água, o Na separa do Cl, que é o cloreto de sódio. O Na tem carga positiva e o Cl tem a carga negativa. Então, essa carga gera corrente elétrica. Aí virou íon. O Na positivo e o Cl negativo. Viraram íon. Quando eles se juntam, faz uma ligação química. Eu juntei os dois, formou o cloreto de sódio. Tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem ligações químicas também, para descobrir como que se forma o átomo, a molécula de cloreto de sódio. Quando eu tenho só um elemento, gente, Na, Cl, F, Fe, é tudo átomo, tá? Se tem um positivo ou um negativo em cima dele, é íon. Porque quer dizer o quê? Que ele ganhou ou perdeu o elétron. Vou ensinar vocês também, quando ganha, quando perde elétron, como que a gente chama. E quando eu tenho junção de dois átomos ou mais, já vira uma molécula. Deu para entender isso? Tem aluno que tem maior dúvida com isso. Quando é átomo, quando é íon, quando é molécula. Então, o átomo é o átomo do elemento normal. Sódio, cálcio, é isso. Agora, se eu tiver Ca mais 2, isso daí já é íon. O que significa esse mais 2? Quando é mais, quer dizer que ele perdeu o elétron. E quando é menos, quer dizer que ele ganhou o elétron. É o contrário, tá? Quando ele tem a carga positiva, eu digo que ele é um cátion, tá? Ele perdeu o elétron. Agora, quando a carga dele é negativa, eu falo que ele é um ânion. Ele ganhou o elétron. Tá negativo por quê? Porque ele está com uma carga que não pertence a ele. Então, é negativo. É igual você tá com dinheiro do banco. O dinheiro do banco não é seu. Seu saldo está negativo. Você tem aquele dinheiro lá no banco, mas você fica negativo. Deu para entender isso, gente? Juntou mais de um, já virou átomo. Beleza? Pode falar, Francisco. Não, eu ia falar que deu para entender, sim. Deu? Beleza. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para compartilhar o material, tá? Conforme eu já disse, eu vou passar esse conteúdo para vocês. Depois, no final da aula, eu passo o material para vocês, tá? Verifiquem se abriu para vocês a estrutura do átomo. Abriu.
Beleza. Então, aqui, conforme eu falei... Oi? Mais um. Tá, não consigo nem ler o que tá escrito na introdução. Por quê? Porque tá muito pequenininho pra mim. E agora? Putz. Ah, dá pra... Se eu forçar a vista, dá. Você tá no celular? Não, tô no computador. Ah, agora melhorou. Ah, professor, eu acho que ainda pode aumentar um pouquinho mais a fonte aqui, tá ruim sim. Nossa, o meu tá 200% aqui, gente. Agora ficou bom, professor. Beleza. E a qualidade sai do vídeo um pouco. Tá. Então, beleza. Então, ó, a estrutura do átomo, conforme eu falei, vou repetir, não fique preocupado que depois eu mando tudo no grupo, tá? Quem já está acostumado já sabe que eu mando. Se eu esquecer, me cobre, professor, e o material, né? É que o meu celular não está mandando, não sei porquê, no WhatsApp, mas o computador eu consigo enviar. Hoje aconteceu isso comigo. Então, ó, o que eu falei para vocês, que o elétron tem a carga negativa, tá? Ó, em 1897, Thomson conseguiu demonstrar que o átomo não é indivisível, utilizando uma aparelhagem denominada tubo de raios catódicos. Eu não gosto muito, gente, de teoria, não. Eu gosto mais da prática, tá? Ficar enrolando não é comigo, não, tá? Aqui, ó, as baterias. Uma bateria aqui de funcionamento, ó, polo positivo, polo negativo, igualzinho a pilha que a gente usa hoje em dia. E aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho as cargas positivas e as negativas, onde as positivas são os prótons e as negativas são os elétrons, tá? Então, elétrons são as cargas negativas. Thomson propôs, então, um novo modelo denominado pudim de passas. Ele chama isso aqui de pudim de passas. Isso não vai acrescentar nada para vocês que são de engenharia, tá? Essas teorias aqui, não. Eu só preciso que vocês saibam que elétron é carga negativa, que o próton é carga positiva e o nêutron também tem no núcleo, tá? A massa atômica dele, eu preciso que vocês saibam. Número atômico, preciso que vocês saibam. Não decorado, saber o que é, onde localizar isso daí, tá? Então, conforme eu falei, eu tenho aqui o próton, que ele tem uma carga positiva. Gente, em um átomo qualquer, ó, que eu estou falando, átomo. Em um átomo qualquer, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? O número de prótons é igual ao número de elétrons, que também é igual ao número atômico do elemento. Então, se eu falar assim para você, ó, o oxigênio tem 8 elétrons girando em torno dele, nas camadas eletrônicas lá. Vou ensinar esse negócio de camada também para vocês, tá? Então, nas camadas eletrônicas do oxigênio, eu tenho 8 elétrons girando em torno dele. Qual o número atômico do oxigênio? 8, porque o número de elétrons é igual ao número atômico. Agora, o que é o número de massa do elemento? Quando eu falo para vocês, a massa atômica do oxigênio é 16. Seria o número de prótons mais o número de nêutrons. Ou seja, o que está dentro do núcleo. Dentro do núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons, tá? Então, somando os dois, vai dar o número atômico. Então, se ele tem 8 prótons, ele tem 8 nêutrons, para dar um número atômico de 16, tá? Então, aqui, ó, o que eu falei para vocês, eu tenho núcleo, no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons, tá? E na eletrosfera, os elétrons. Vamos pro modelo definitivo aqui. Aqui ele só fica numa teoria que para mim não vai interessar muito. Ah, peraí. Um minuto aí. Gente, essas teorias, conforme eu costumo falar, eu não exijo que o aluno fique memorizando, não, tá? Aqui a carga que eu falei para vocês, ó, do próton, 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas a gente usa mais 1. Do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Menos 1. Ó, o nêutron tem massa, o próton tem massa e o elétron também tem massa, tá? Todos eles têm massa, ok? Massa em gramas.
Então, aqui, ó, no núcleo, eu tenho os prótons e os nêutrons, aqui no núcleo, ó, prótons e nêutrons. Esse meinho aqui, ó, prótons e nêutrons. E aqui fora, eu tenho os elétrons. Os elétrons não ficam girando aqui de forma desordenada, não. Tem as camadas eletrônicas, que são 7 camadas eletrônicas, e eles ficam nessas camadas, que mais para frente eu vou falar para vocês, que na primeira camada eu tenho 2 elétrons, na segunda eu tenho 8, na terceira eu tenho 18, e assim por diante. Conforme for necessário, eu vou falando para vocês, tá? O que eu preciso que vocês saibam agora, que dentro do núcleo, eu tenho próton e nêutron, e do lado de fora, na eletrosfera, eu tenho os elétrons. Se eu somar o número de próton com o número de nêutron, vai dar o número de massa do elemento químico. E o número de elétron corresponde ao quê? Ao número atômico do elemento, tá? Dúvida até aí, gente? Professora, por enquanto... Não, tá aí, tá né? tranquilo. Tá. Esses exercícios fundamentais é sobre a teoria, já não preciso dele. Aqui, isso aqui eu preciso. Principais características dos átomos. Número atômico, ele chama de Z. Número de massa, ele chama de A. Tá? Então, o número atômico é denominado Z, que significa o quê? Quantos elétrons eu tenho girando em torno desse átomo, tá? Número de massa, conforme eu falei para vocês, que é a soma daquilo que eu tenho no núcleo, que são os prótons e os nêutrons, tá? A soma dos números de prótons e de nêutrons existente no núcleo é chamado de número de massa, que ele fala que é o A. Como tanto o número de prótons como o número de nêutrons são inteiros, o número de massa sempre será inteiro. Só que a gente arredonda. Na verdade, tem os números quebrados para massa. Por exemplo, o cloro é 35,5. Na tabela periódica, vocês vão ver vários com números quebrados, mas tudo é arredondado, tá? O número de massa é, na verdade, o que determina a massa do átomo, pois os elétrons são partículas com massa muito pequena, não tem influência significativa na massa dos átomos, podendo ser desprezados. Portanto, o número de massa é aproximadamente igual à massa do átomo, expressa em U. Então, a unidade de massa atômica é esse U. Deixa eu ver aqui. Veja como podemos determinar o número de nêutrons de um átomo conhecendo seus números atômico e de massa. Então, ele dá assim, ó. Um átomo de ferro, esse ferro mesmo, vocês conhecem, normal. O número atômico dele é 26. Apresenta número de massa igual a 56. Quantos nêutrons existe no núcleo? O que acontece? Número de massa é igual a Z mais N. Massa é igual número atômico mais o número de nêutrons. É o que está no núcleo. Para eu saber o número de massa, o que eu faço? É só somar os dois. Mas eu não tenho o número de nêutrons, eu quero justamente o número de nêutrons. Ele deu que o Z é 26 e a massa, que é o A, é 56. Então, eu venho e coloco aqui, ó, 56 é igual Z, 26, mais N. E vou descobrir o N. Passo para lá o 26, vai ficar 56 menos 26 é N. Então, o átomo de ferro tem 20 nêutrons. Deu para entender? É uma formulinha. Apenas isso, tá? Então, ó, a fórmula é A igual a Z mais N. Ou A igual a P mais N. Por que P mais N? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico, que é o Z. Eu costumo colocar A igual a Z mais N. O A é a massa, o Z é o número atômico. Se a massa, ele falou que é 56, o número atômico é 26, para eu determinar o N é só fazer 56 menos 26, que dá 30, tá? Aqui, ele está falando do alumínio que tem na latinha de refrigerante, por exemplo. No núcleo do átomo de alumínio existem 13 prótons e 14 nêutrons.
Então, para eu saber a massa atômica dele, é só somar o número de prótons com o número de nêutrons. Ó, a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, é só fazer 13 mais 14, que vai dar 27. Tá? Então, o número de massa do alumínio é 27. Agora, o elemento químico, a gente fala que é o Z. Então, um elemento químico qualquer, ó, X, o número que está em cima dele na tabela periódica é o número de massa, e o que está embaixo é o número atômico. Percebam, ó, A, Z, o A em cima, o Z embaixo. O A vem primeiro do que o Z. A é a massa, Z é o número atômico, tá? Então, se eu tenho um elemento assim, ó, Fe, deixa eu colocar aqui, ó, Fe 56 em cima, 26 embaixo. Quer dizer o quê? Que a massa dele é 56 e o número atômico dele é 26. Se eu quero o número de nêutrons, o que é que eu faço? 56 menos 26 dá 30. É o de cima menos o de baixo, tá? Que foi exatamente o que nós fizemos no exemplo anterior. Então, aqui, ó, tá dando 2 exemplos. Um átomo de HE, que é o gás hélio, quem não sabe qual é o gás hélio, é aquele gás que é usado para encher bola de bexiga, que fica suspensa. Por que a bola de bexiga fica suspensa? Quando ela é cheia com gás hélio. Quando eu encho com gás hélio, por que ela fica suspensa? Todo mundo falando junto, eu não consigo escutar. Um só, vai. Uma pessoa. Eu não imagino, professor. Não imagino? Não. Porque o gás é mais leve que o ar. Porque o quê? Porque o gás é mais leve que o oxigênio. Exatamente. Ele é mais leve do que o ar, tá? O ar não tem só oxigênio, não. Não, tem uma mistura de oxigênio, nitrogênio e mais um monte de porcariada no meio, tá? Então, o ar, a massa dele é 22. Então, a massa do hélio é 4. Então, como ele é muito leve, ele fica suspenso. O gás hidrogênio, ele também é muito leve. Mas por que eles não enchem a bola de bexiga com o gás hidrogênio, sendo que a massa do gás hidrogênio é 1? Porque o gás hidrogênio é altamente inflamável, tá? É perigoso, vai pegar fogo, então não pode. Então enche com gás hélio, tá? Que não é inflamável. Antigamente usavam-se balões infláveis, sim, para viajar, para aqueles balões que vocês veem de propaganda. Geralmente, época de verão, na praia, tem aqueles balões. No Brasil, geralmente aparece ali. Ou então naquela região de Catanduva, que o pessoal vai praticar balonismo. Acho que não me lembro o nome da cidade. Tem uma cidade aqui no Brasil, no estado de São Paulo, que o pessoal pratica balonismo. Eles usam gás também, só que não pode usar o gás hidrogênio, porque já aconteceram vários acidentes de pegar fogo no balão, tá? Então, usa-se o gás hélio. Então, o gás hélio, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons dentro do núcleo, tá? E tem 2 elétrons do lado de fora. Como que eu posso representar o gás hélio? O gás hélio é HE. Número de massa dele. Eu tenho 2 prótons mais 2 nêutrons. É só somar os 2, ó. 2 mais 2, 4. Por quê? A é igual a Z, que é igual a P, mais N. 2 mais 2 dá 4. Então, o número atômico dele o número de massa dele é 4. E o número atômico é a mesma coisa que o número de elétrons. Quantos elétrons ele tem? Ó, um aqui e outro aqui, 2 elétrons. Então, 2 aqui. Se eu perguntasse quantos nêutrons ele tem, é só fazer o A menos o Z. 4 menos 2, 2 nêutrons. Nesse outro aqui, ó, um átomo de carbono. O carbono no núcleo ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Na eletrosfera, ele tem 6 elétrons. Não é sempre que é igual, não, tá, gente? Aqui é coincidência, ele ter pego igual.
Como que eu posso representar o átomo de carbono? Carbono é o C, o símbolo dele. Em cima eu ponho a massa. O que é a massa? O P mais o N. 6 mais 6, 12. E o número atômico dele? É igual ao número de elétrons. Eu tenho 6 elétrons, então o número atômico dele é 6. Sempre vem a massa primeiro e depois o número atômico embaixo, tá? Na tabela periódica, do mesmo jeito. Agora, olha os íons que eu tinha falado para vocês. Gente, vamos fazer um exercício disso antes, quer ver? Deixa eu ver aqui se já tem... Só para vocês memorizarem, que eu acho que fica mais fácil do que eu ir andando com a matéria feito uma doida. Acho que não tem aqui, né? Ah, tem. Aqui, ó. Vamos lá. Considere a representação do C14,6. É isso mesmo? 14,6? É. C14,6. Está dando para vocês enxergarem, gente? Eu preciso aumentar um pouco mais. Dando para enxergar, professor. Beleza. O átomo representado apresenta quantos prótons, quantos nêutrons, elétrons, partículas nucleares, partículas na parte periférica do átomo, partículas de carga elétrica positiva, de carga elétrica negativa, sem massa, partículas fundamentais que formam um átomo desse elemento. Vamos fazer? Pega um papelzinho aí e vamos... Anotem esse exercício aqui, para depois vocês já terem, por quê? A chance de cair na prova. Tá? O Z é um 8 ou é um 6? 6. Ah, ok, obrigada. Deixa eu ver se aumentando. Ah, vai para 400%, vai ficar fora. Aqui, ó. Como eu quero só ele, dá para ficar aqui, ó. Pronto. Ó, então vamos lá. Considere a representação C14,6. Lembrando que o A vem antes do Z. Então, em cima é A e embaixo é Z. Beleza? Quem é A? Massa atômica. Marquem aí. Quem é Z? Número atômico. Outra coisa que vocês têm que colocar. O átomo no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. Conseguiram anotar isso? Anotem, por favor. Professor, eu peguei a caneta e o papel agora aqui para marcar. Então, marca aí, ó. A é a massa atômica. Z, número atômico. Próton, carga positiva. Elétron, carga negativa. Posso continuar? Pode sim, professor. Um átomo no estado fundamental, ou seja, ele não ganhou nem perdeu o elétron, é igual esse daqui, ó. Não tem nada positivo nem negativo aqui nele. Quando é positivo ou negativo, gente, tá aqui, ó. Tá aqui em cima do lado direito, tá? Não tem nada. Então, um átomo no estado fundamental... Peraí, professora, só pode explicar isso aí de novo? E positivo e negativo? Quando é átomo, ele não tem nenhuma carga nem positiva nem negativa aqui do lado, ó. Tá? É um átomo. Não é um íon. O íon é quando perde elétron, que não perdeu nem ganhou, tá? Então, ó, você vai colocar aí um átomo no estado fundamental, em um átomo no estado fundamental, o número de prótons
é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. Professor, pode repetir para mim? Eu perdi aqui. Ó, em um átomo, no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. Anotem aí, na frente dessa frase que vocês escreveram, que P, que é próton, é igual a Z, que é número atômico, que é igual a E, com um negativinho em cima, que é o número de elétrons. P é igual a Z, que é igual a E, um negativo em cima. Pronto? Sim. Então, vamos começar a fazer esse exercício, ó. Considere a representação C14,6. Isso, gente, para vocês memorizarem tudo que eu falei, tá? Peguei os tópicos mais importantes e fiz um resuminho aí para vocês, tá? Letra A. O átomo representado apresenta quantos prótons? O que eu falei para vocês? Que prótons é a mesma coisa do que número de elétrons, que é a mesma coisa que número atômico. Não foi isso que eu falei? Foi. Qual o número atômico desse daqui? 6. Então, vocês vão colocar aqui, número de prótons, 6. Letra B. Número de nêutrons. Coloquem a formulinha aí. N é igual a menos Z. Aqui na frente, marquem assim, ó, A igual ao 14 aqui, e Z igual ao 6. Para vocês saberem que o A vale 14 e o Z vale 6. Então, o N é igual a A menos Z. Então, 14 menos 6. Quanto dá? 8. Então, o número de nêutrons é 8. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Sim. Beleza. Na letra C, ele está pedindo número de elétrons. Número de elétrons é o seguinte, eu falei para vocês agora há pouco, que P é igual a Z, que é igual a... P igual a E, que é igual a Z. Ou P igual a Z, que é igual a E, tanto faz. Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 6 prótons, o número de elétrons dele também vai ser 6. Por quê? E é igual a Z, no átomo, no estado fundamental. Então, aqui deu 6, aqui deu 8, que é 14 menos 6, e aqui deu 6. Ok. Partículas nucleares. Quem que fica no núcleo mesmo? Quem fica no núcleo? Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Então, se eu tenho 6 prótons e 8 nêutrons, as partículas nucleares serão 6 mais 8, que dá 14. Então, coloquem aí. Cargas nucleares, P mais N. Ou seja, 6 mais 8, que é igual a 14. Qual é a letrinha para partículas nucleares? Opa. Não tem letra. Ah, ok. Partículas nucleares, não.
Você tem que colocar P mais N mesmo, tá? Na letra E, partículas na parte periférica do átomo. Quem que está do lado de fora do átomo? Quem está do lado de fora? Elétrons. Os elétrons. Então, vai ser o mesmo número de elétrons, que vai ser 6. 6 aqui, então, a resposta. Partículas com carga elétrica positiva. Quem que tem carga elétrica positiva? Os prótons. Os prótons. Então, os prótons são 6. Então, são 6 aqui. Na letra G, partículas com carga elétrica negativa. Quem tem carga elétrica negativa? O elétron. Então, quantos elétrons eu tenho? 6 também, que P é igual a Z, que é igual a E. Então, 6 aqui também. Partículas sem massa. Ele fala que o elétron, ele praticamente não tem massa. Lembra que eu falei durante a aula? Então, vocês vão colocar aqui, ó, partículas sem massa. É o elétron. 6. Agora, partículas fundamentais que formam um átomo desse elemento. Quais são as partículas fundamentais? Próton, nêutron e elétron. Então, vocês vão pegar aqui, ó, 6, 8 e 6. 14. Não, 20, né? Não, 26. Próton tem 6, elétron tem 6, dá 12. É 20 mesmo. E o número de nêutrons deu 8, né? É isso mesmo, 20. Só colocar 20 aqui. Dúvida, gente, nesse exercício? Não, esse não. Deu para entender, então, o que eu estou falando, né? Muito bem. Deixa eu diminuir minha fonte agora. Vamos lá, voltando no conteúdo. Tá, então até que foi. Então, vamos nesse aqui, os íons. Conforme eu falei para vocês, os íons, o que são? São átomos que perderam ou ganharam um elétron, tá? Então, eu tenho os íons positivos ou cátions. E tenho os íons negativos, que também são chamados de ânions. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um átomo de Mg, que é o magnésio. O que aconteceu com ele? Ele perdeu 2 elétrons. Então, ficou um cátion Mg2+, porque quando perde, fica com 2 positivos, tá? Então, o que acontece com esse íon? Agora é íon, ó. Número de prótons dele, 12. Cargas positivas, 12 cargas positivas, normal. Número de elétrons dele, 12. Cargas negativas, menos 12. O balanço total está dando 0. Agora, quando ele perde 2 elétrons, o que acontece? Prótons, ele continua com 12 prótons, 12 cargas positivas, mais 12. E elétron, ele perdeu 2 elétrons, então ele ficou com 10 agora, 10 cargas negativas. Então, menos 10. 12 menos 10 dá mais 2, por isso que tem esse mais 2 aqui. Mas um jeito mais fácil de vocês entenderem é o seguinte: perdeu 2, ficou com mais 2. Perdeu 3, ficou com mais 3. Perdeu 4, ficou com mais 4. Ganhou 1, ficou com menos 1. Ganhou 2, ficou com menos 2. E assim por diante.
Quando ganha, fica negativo. Quando perde, fica positivo, tá? Aqui ele deu um outro exemplo de alumínio, ó. O alumínio, ele tinha número atômico 13 e 3 mais. Quer dizer o quê? Que ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, ele ficou com 10 elétrons agora. E ele é chamado de cátion trivalente. Por que trivalente? Porque aqui carga 3 mais. Já o magnésio, que ficou com Mg2 mais, é chamado de bivalente, tá? Agora, o negativo. Negativo é a mesma coisa. Olha o flúor. Flúor menos 1. Átomo de flúor tem 9 elétrons. Então, 9 prótons, 9 cargas positivas. Tá? Ele ganha 1 elétron, tá? Então, ele ficou com menos... Não, aqui ainda não. Ele ganhou 1 elétron, ele ficou com 10 elétrons, tá? Então, ó, ele tinha, antes de ganhar elétron, ele tinha 9 prótons, 9 cargas positivas, e 9 cargas negativas, que são elétrons. Ele está com 0. Ou seja, ele está no estado fundamental. Não ganhou nem perdeu o elétron. A partir do momento que ele ganha ou perde elétron, o que acontece? Ele ganhou 1. Ele continua com o mesmo número de prótons, 9, mas o número de elétrons sobe para 10. Tá? Então, ele ficou com menos 10. 9 menos 10, menos 1. Por isso que a carga dele é negativa. Quando é só 1, ele só costuma colocar menos, entendeu? Não coloca menos 1 mais 1, ele coloca menos ou mais. E ele é chamado de ânion monovalente, porque é um só, tá? Então, ó, átomo no estado fundamental. Ele não ganhou nem perdeu o elétron. A partir do momento que o átomo ganhou ou perdeu o elétron, ele já virou íon. Pode ser o cátion ou o ânion. O cátion, se ele ficou com carga positiva. E ânion, se ele ficou com carga negativa. Quando que ele fica com carga positiva? Quando ele perde elétron. Com carga negativa, quando ele ganha elétron. Outro exemplo que ele dá, ó, do oxigênio. O oxigênio perdeu 2 elétrons, então ele tinha 8 cargas positivas. Ganhou 2 elétrons. Eu falei que perdeu, não perdeu não. Ele ganhou 2 elétrons, ele ficou com 10. 10 cargas negativas. 8 menos 10 dá menos 2, tá? Então, ele fica O menos 2. Quando que um átomo ganha ou perde elétron? Quando ele vai combinar com outro elemento químico. Por exemplo, o Na e o Cl. O Na ele tem 1 elétron na última camada. E o Cl tem 7 elétrons na última camada. O átomo só ganha estabilidade quando ele tem 8 elétrons na última camada. Então, o que acontece? O Na, que tem esse 1 elétron sozinho na última camada, ele vai lá e doa o último elétron dele, dessa camada, dessa última camada, para o Cl. Daí o Cl vai ficar com carga menos 1, porque ele ganhou 1 elétron, tá? E o Na, ele doou 1, então ele fica com uma carga mais 1. É sempre assim? É sempre assim. Sempre um doa para o outro, ou então compartilha, para adquirirem estabilidade para formar um composto químico. Então, como que forma, por exemplo, o MgCl2? É um outro sal, cloreto de magnésio. A partir disso, o Mg doa elétron para o Cl. Vocês vão aprender a fazer isso, talvez na próxima aula. Não, na próxima não, daqui umas 2 aulas. Vocês já vão aprender a fazer isso daí. É fácil, tá? Mas só para vocês entenderem por que ganha, por que perde. Como assim? Né? Vocês devem estar se perguntando, para que tem que fazer isso? Para formar compostos. Porque sem ganhar e sem perder ou compartilhar, o que significa compartilhar? Usar elétrons junto, não tem como. Fui clara, gente? Tranquilo? Professora, vamos ver mais para frente, né? Não é difícil, querido. Pode ficar sossegado. Agora, eu costumo falar o seguinte, que química é uma das matérias mais fáceis da faculdade de engenharia. Eu acho. Muito fácil. Fácil demais. Não precisa imprimir tabela periódica, não. Tá? É isso mesmo. Tipo uma garagem que libera vagas. Exatamente. O Leandro só participa pelo WhatsApp. Né, Leandro?
Então, olha só aqui, o que acontece, ó. Isótopos. Eu não sei se vocês sabem que tem hidrogênio com carga, com massa atômica 1. A massa atômica do hidrogênio é 1. E o número atômico dele é 1. Esse hidrogênio com massa atômica 1, ele é o que mais tem na natureza. Mas existem outros hidrogênios com outras massas atômicas também, bem próximas de 1, mas não são 1. Mas não é 1. Por exemplo, aqui o magnésio. Olha o que acontece com o magnésio. Eu tenho o Mg, todos com o mesmo número atômico, porque se tratando de magnésio tem que ter o mesmo número atômico, para o elemento ser da mesma como que eu posso falar? Ter a mesma identidade química, ele tem que ter o mesmo número de elétrons, o mesmo número atômico. Então, não existe H com número atômico 1 e nem H com... Daí fica difícil, hein? Né, Leandro? Assim fica difícil. Então, o que acontece? Eu não posso ter o Mg com número atômico 12 e um outro Mg com número atômico 13. Porque o número atômico 13 tem 13 elétrons na última camada. Na última camada, não. O átomo tem 13 elétrons. Se o átomo tem 13 elétrons, ele já não é mais ele não é mais magnésio, ele passa a ser alumínio. Então, todos que têm a mesma propriedade têm o mesmo número atômico. Ah, pode ter massa diferente? Pode. Olha só. Eu tenho magnésio de número atômico 12, mas com uma massa de 24. Isso aqui eu tenho 78,9% dos magnésios, tá? 78,9% dos átomos de magnésio tem massa atômica 12. Já 10% tem massa atômica 25. E 11,1% tem massa atômica 26. Aí vocês vão perguntar para mim, professora, qual tem na tabela periódica? É óbvio que é esse aqui, ó. Massa atômica 24, são aqueles que mais tem na natureza, tá? Tem o carbono também, tem o carbono 12, tem o 14, tá? Só que o 12 é o que mais tem na natureza. Então, todos que tem na tabela periódica são aqueles que se encontra com mais facilidade. Então, ele fala em isótopos. O que são isótopos? São esses daqui, ó. São elementos químicos que possuem o mesmo número atômico, mas a massa atômica dele é diferente. Então, todos esses daqui são isótopos, porque eles têm o mesmo número atômico, mas diferente número de massa. Iso quer dizer igual. Um jeito de você decorar, o que é igual? P, número de prótons, e número de prótons é igual ao número atômico. Então, todos que têm o mesmo número de prótons, que é o mesmo número atômico, vai ser isótopo, tá? Um jeito de memorizar. Aqui ele está falando do hidrogênio, conforme eu falei para vocês, ó. Eu tenho hidrogênio de massa atômica 1, de massa atômica 2, de massa atômica 3. Todos são oxigênio, todos eles têm número atômico 1, porque para ser o mesmo elemento químico tem que ter o mesmo número atômico. Só que, o que acontece? Esse hidrogênio, ele é conhecido como hidrogênio comum ou hidrogênio leve, que 99,985% eu tenho na natureza. O deutério, que tem massa 2, tem 0,015 obtido na natureza. Já esse trítio, ou tritério, como é mais conhecido, ele tem massa atômica 3, ele é muito pesado. Mas olha a abundância dele na natureza, 10 a menos 7, ou seja, 0,000001. Muito pouco, tá? 0 mais 6 zeros e 1 no final. Agora, isóbaros. Iso quer dizer igual. A, lembra quem? Massa atômica. Então, a massa atômica é igual. Então, átomos que apresentam diferentes números atômicos, aí o número atômico é diferente, mas número de massa igual, existe isso? Existe. Eles são isóbaros, como, por exemplo, aqui, ó, cálcio, 40, 20. Argônio, 40, 18. Percebam que o argônio tem número atômico 18, o cálcio 20.
Por quê? Porque eles são elementos diferentes, mas eles podem ter a mesma massa atômica, ó, 40 aqui, 40 aqui. Se eu pedir para vocês, número de prótons, é a mesma coisa que o número atômico, 20. Número de nêutrons, é só fazer o de cima menos o de baixo, 40 menos 20, 20. Número de elétrons é igual ao número atômico, 20. Agora esse daqui, argônio. Número de prótons, 18. Número de nêutrons, 40 menos 18, ó, 22. E número de elétrons, ele tem 18. Percebam que eles são diferentes. A única coisa que eles possuem igual é o número de massa. Isótonos. Iso, igual. O N lembra quem? Nêutrons. Então, número de nêutrons iguais. O que é número de nêutrons? É o A menos o Z. Então, isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos e de massa. Então, ó, o Mg, número atômico 12. O Si, 14. Olha a massa do Mg, 26. A massa atômica do Si, 28. Então, é tudo diferente. Mas se eu fizer o número de nêutrons dele, vai dar igual, ó. 26 menos 12 dá 14. 28 menos 14 também dá 14. Tá? Então, ó, prótons diferentes, elétrons diferentes. Mais o número de nêutrons iguais. Tá? Lembrando que o N é o número de cima menos o número de baixo. É o A menos o Z. Tá? Agora, existe também os isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos? São átomos que têm o mesmo número de elétrons. Por exemplo, aqui, ó, Na. O que significa esse Na aqui? Positivo 2311. Quer dizer que a massa atômica dele é 23. O número atômico dele é 11. Mas o número de elétrons dele não é igual a 11. Por quê? Porque ele perdeu um elétron. Lembra quando é positivo, perdeu? Perdeu 1. Então, ele tinha 11 elétrons, perdeu 1, ficou com 10. Então, ele tem 11 prótons, 12 nêutrons, porque 23 menos 11 dá 12, e 10 elétrons, porque 11 menos 1 dá 10. Esse aqui, número de prótons, 8. Número de nêutrons, 16 menos 8, 8. Número de elétrons, ele tinha 8. Só que está com 2 menos, quer dizer o quê? Que ele ganhou 2 elétrons. Então, 8 mais 2 ficou com 10 elétrons. E o neônio? O neônio é o seguinte, ele tem 10 prótons. Número de nêutrons, 20 menos 10, 10. E número de elétrons, 10 também, porque ele não ganhou nem perdeu o elétron. Aqui é um exemplo que eu falei para vocês a aula praticamente inteira. Isso aqui é um átomo no estado fundamental, ó. Não ganhou nem perdeu o elétron. Esse daqui já é íon, esse daqui também já é íon. Isso aqui é um cátion, porque é a carga positiva, e esse daqui é um íon do tipo ânion, que é uma carga negativa. Fui clara, gente? Deu para captar a mensagem? Sim. Deu, mas vai ficar mais fácil com o exercício. Sem dúvida alguma. Olha só, um exercício resolvido. A gente só aprende mesmo assim, bem, resolvendo exercícios. Não adianta. Eu posso ficar falando, mas se você não praticar, não vai resolver nada, tá? Tem que fazer exercício de qualquer jeito. Vamos fazer esse exercício resolvido aqui, ó. O fosfato de cálcio Ca3PO4,2 é o principal componente do osso. Na fórmula desse sal, temos os seguintes íons. Eu vou ensinar vocês também a identificarem quando é um ácido, quando é uma base, quando é um sal, tá? Quando é um óxido. Esses são os compostos inorgânicos. Eu vou ensiná-los a descobrir como saber. Calcule o número de elétrons em cada íon. Números atômicos. Ca, 20. Do P, 15 e do O, 8. Preste atenção, ele quer saber o número de elétrons de cada um. O número atômico do Ca, vou fazer primeiro do Ca, é 20, não é? 20 aqui. O que significa esse 2 aqui? Que ele perdeu 2 elétrons.
Então, ele tinha 20 elétrons, que o número atômico é igual ao número de elétrons, mas ele perdeu 2. Ele ficou com quantos elétrons? Ele ficou com 18 elétrons. Então, o Ca ficou com 18 elétrons. Beleza. Agora, eu quero saber do PO4. O P, o número atômico dele é 15. Então, eu tenho 15 elétrons aqui. O número atômico dele é... O número atômico dele é 8. Só que eu tenho 4O. Então, 4 vezes 8 está dando 32 elétrons. Vou esquecer isso aqui por enquanto. Eu tenho 32 do O, porque eu tenho 4O, 4 vezes 8, 32, mais 15 do P, porque eu só tenho um P, tá? 32 mais 15 está dando 47 elétrons. Só que ele tem o quê? 3 menos. 3 menos significa o quê? Que ele recebeu 3 elétrons. Se ele recebeu 3 elétrons, ao invés de ele ficar com 47, ele ficou com 50. Eu acho que era 47 mesmo que estava lá, porque eu saí da página. Onde que eu estava? Eita fé. Voltei. Então, ó, eu tinha 47, porque eu tinha 15 desse, mais 32 desse daqui. Estava com 47, mas ele ganhou mais 3, ele ficou com 50. Tem um outro jeito de fazer isso daqui, mas eu acho muito mais fácil você fazer do jeito que eu estou fazendo, tá? Normal. Isso daqui ele só está falando que é só fazer 47 menos 3, que está aqui em cima, ó. Você achou que é 47 menos 3. Ah, bobagem. Só você pensar que ele tinha 47, ganhou 3, ficou com 50. Fui clara, gente? Sim. Só uma coisa. Então, quando o número tiver em positivo, você subtrai. E quando tiver em negativo, você soma. É. Porque quando ele está positivo, quer dizer que ele perdeu o elétron. E quando ele está negativo, ele ganhou o elétron. É o contrário. Ah, ok, então. Tá bom? Professora, Oi. e quando não estiver embaixo assim, então tem que multiplicar então o valor que ele dá, né? Tem. Quando tiver embaixo, aqui, ó, do lado direito. Se tiver Isso. aqui do lado esquerdo, quer dizer que é o número atômico dele. Tá? Como aqui, ó. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Peraí, deixa eu voltar em um que tenha. Aqui, ó. Ó, 11 aqui, ó. Tá vendo? Esse 11 aqui quer dizer que é o número atômico dele. Agora, se tivesse Na2 aqui embaixo, quer dizer que eu tenho 2 Na. Beleza? E poderia ter o número atômico e mais a multiplicação também? Não, né? Não, nunca tem. Nunca tem isso. Tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos nesse exercício aqui, ó. Aqui no exercício resolvido. São exercícios fundamentais. Eu quero que vocês façam esse exercício comigo aqui e depois, pelo menos, comece, tá? Esse exercício. Ou vocês querem que eu vá ajudando esse e depois vocês vão fazer os outros que tem? Professor, eu acho que bom, eu vou falar por mim, tá? Eu acho que a senhora puder fazer isso aí para dar mais uma clareada, porque não está tão claro ainda. Beleza, então Pra vamos mim, lá. pelo menos, tá? Não, sem problemas, tá certo. Então vamos lá, ó. A respeito do carbonato de cálcio, resolva as questões de 1 a 6 com base nas informações. O carbonato de cálcio está presente na casca do ovo e também nas... Quê? É que o meu computador está com um defeitinho, gente. Estalactites superiores e estalagmites inferiores. Eu nem sei o que é isso, não lembro. Mas, enfim. Deve ser alguma coisa de calcificação, coisa de lugar fechado, sabe? Tipo uma caverna com pedras, sabe? Quando você entra assim, embaixo da pedra, e tem isso daqui. Eu acho que é isso. Escreva o nome e os símbolos de cada elemento químico presente na fórmula do carbonato de cálcio.
Carbonato de cálcio, gente, ele não deu a fórmula aqui, né? Mas ele... Aqui não é isso. Eu pensei que fosse carbonato de cálcio aqui. O carbonato de cálcio é Peraí. Na2CO3. Marca aí para mim, por favor. Na2CO3. Era para o livro ter dado. A não ser que ele tenha dado. Ah, ele deu aqui, ó. Falei errado ainda. CaCO3. É cálcio, não é sódio. Eu tinha falado sódio. Então, ó, CaCO3. Essa é a fórmula do carbonato de cálcio. Eu tinha falado Na2CO3. Não é sódio, é cálcio. CaCO3. Beleza. Escreva o nome e os símbolos de cada elemento. Então, vocês vão escrever assim: Ca, cálcio. C, carbono. O, oxigênio. Não precisa decorar, tá? Não precisa decorar isso. Com o tempo, vocês vão lembrando o nome de cada um. E às vezes ainda confunde, como eu acabei de confundir o sódio com o cálcio. Mas eu sou mestre em fazer isso, tá? Então, no exercício 1, vocês vão fazer isso. Ca, cálcio, C, carbono e O, oxigênio. Só isso? Só. No 2, qual o número total de átomos presentes em sua fórmula? Olha só, José Francisco, ó, eu tenho um Ca aqui, um C. Quantos Os eu tenho aqui? 3, né? 3. Então, quantos átomos eu tenho? 3, 4, 5 átomos. Quando eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula, é um elemento químico só, tá? Quando eu tenho duas maiúsculas, ó, são 2 elementos químicos diferentes. Então, eu tenho 5 elementos químicos. 5 elementos químicos. Peraí. 5 átomos. Ele quer saber o número de átomos. Se fosse elemento químico, seriam só 3. Ok. Professora. Oi. A senhora pode explicar de novo isso aí? Olha, sobre a letra maiúscula e minúscula. Uma maiúscula e uma minúscula logo em seguida é um elemento químico só. Agora, se eu tenho 2 maiúsculas, ó, isso aqui são 2 elementos diferentes. Como aqui, ó, Cl é um elemento só, porque é uma maiúscula e uma minúscula. Aqui, Ar também, ó, uma maiúscula e uma minúscula. Aqui, também, uma só, uma maiúscula e uma minúscula. Foi clara? Já aqui, ó. Foi sim, foi. Os 2 maiúsculos. Então, são 2 elementos químicos diferentes. Então, ele está perguntando, qual o número total de átomos? Eu tenho 1 átomo de cálcio, 1 de carbono e 3 de oxigênio. Então, eu tenho 5 átomos. No 3, ele pergunta o seguinte: qual elemento químico na fórmula é essencial para a formação e o desenvolvimento dos ossos? É o cálcio, não é? Por que a gente toma leite, come queijo? Porque tem um monte de cálcio. 4. Qual é o elemento químico cuja deficiência provoca a osteoporose? O cálcio. 5. Isso é besta demais. Cite um alimento rico em cálcio. O leite. Todos os derivados de leite são ricos em cálcio. Professora, eu não consegui acompanhar. Qual que é o 3? Desculpa, querida. Elemento químico na fórmula é essencial para a formação e o desenvolvimento dos ossos. É o cálcio. Não é? A mãe não fala para o filho? Tem que comer, tem que tomar leite, que é bom para o osso. É justamente isso, tá? O ovo e o leite, os derivados de leite são os ricos em cálcio, tá? Então, o elemento químico na fórmula, que é bom, é o cálcio. Cuja deficiência provoca osteoporose, é o cálcio também. Cite um alimento rico em cálcio, o leite. Agora, ele diz aqui, ó, no carbonato de cálcio, temos 2 íons, Ca2+, e o ânion CO3, 2-. O que ele está me pedindo?
Esse aqui é o outro já. Não é nada, é continuação. O que ele está me pedindo lá? Conhecendo-se os números atômicos e os números de massa abaixo, determine número de prótons, nêutrons e elétrons em cada átomo dos elementos cálcio, carbono e oxigênio. Então, vocês vão fazer isso daqui e depois eu falo. Prótons, nêutrons e elétrons, tá? De cada um deles, do cálcio, do carbono e do oxigênio. O número de elétrons presentes no íon Ca2+, e no O2-. O número de elétrons presentes no ânion carbonato, CO3, 2-. Esse aqui dá para vocês fazerem, tá? Esse daqui também dá para vocês fazerem. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem esse daqui. Depois a gente faz esse aqui junto e esse aqui vai precisar de um pouquinho de ajuda. Gente, O segundo é 12 e 6? 12 e 6. E o outro é 16 e 8. 40, 20, 12, 6, 16, 8. Esses conceitos iniciais, gente, parece bobo, mas eu preciso, tá? Porque lá na frente eu vou ficar falando direto, próton, elétron, não sei o que, não sei o que lá. Você tem que acompanhar, saber de onde que eu estou tirando isso, tá? Gente, eu sei que tem aluno aqui que deve estar achando esquisito, né? Professora dando aula de física o semestre passado, esse ela está dando aula de química. O semestre que vem, vocês podem ser que tenham aula de termodinâmica comigo, e assim vai indo, né? E os alunos novos também não sabem da minha formação, né? Então, vou falar para vocês o porquê isso. Porque eu sou formada em física, sou bacharel em física, especialista no ensino de matemática e física, tá? Na parte de física, para quem teve aula de física comigo. Eu trabalhei no CTA, no Centro de Estudos Avançados, lá no CTA, na divisão de laser, durante um certo tempo. Depois fui trabalhar numa indústria química. Nessa indústria química, eles me pediram para que fizesse engenharia química. Aí eu fui me aventurar na engenharia química, tá? Fora isso, sou técnica em química também, engenheira química, e sou especialista no ensino de química e ensino superior. Então, por isso que eu dou aula dessas matérias, tá? Na verdade, vocês podem me encontrar até o final da faculdade de vocês, tá? Em várias matérias. Que, dentre as matérias ensinadas no curso de engenharia, eu posso ministrar aula de... Posso, não. Eu me sinto apta a dar aula de 10 matérias diferentes, tá? Eu posso dar aula de mais matérias que essa, mas tem umas que eu não me sinto à vontade para dar, porque eu só dou aula daquilo que eu sei, do que eu gosto. Matéria que eu acho que eu sou mais ou menos, eu nem me aventuro, entendeu? Então é isso. Quem achou estranho me encontrar em química é por causa disso, tá bom? Alguma pergunta? Não, professor. Por enquanto, não. Tá. Então, vou tomar uma aguinha enquanto isso, tá bom? 2 minutinhos.
Quem terminou o 6 já pode fazer o 7 também. Pro, no seu tem que separar o C e o O, fazer e depois juntar. Deixa eu ver. Número de alianças presentes. Você faz no C, no O, Uhum. junta tudo e depois considera o 2 menos. É igual aquele um que eu fiz do Ok. osso. Eu vou tentar compartilhar com vocês esse material. O celular eu não estou conseguindo, não sei porquê.
Olha só, 99 centavos. Ó. Oferta. Você quer? Quer? O que você quer, bicho? Vai estar baratinho, filho. Aqui, ó. Não, mas amanhã pode ser que não tenha. Vai querer ou não? Já vi. O que é? Não tá aqui ainda. Tá. Para. Tem uma licença. Viu? Aqui. Não vai querer nada? Por baixo? Nossa, tem bastante coisa. Ó, gente, a iFood tá com 99 centavos, um monte de coisa, hein? Beleza, tá. Sim. Pro, é pra fazer até o 7? É o 6 e o 7. Se você conseguir, já fez o 6? Eu só não fiz a da 7. Ah, dá 7? Ué, É. todos não têm o mesmo número atômico, Kézia? Sim. E quando tem o mesmo número atômico, como que eles são chamados? Ai, cadê meu caderno? Eu mandei o arquivo para vocês. Só se eu estiver delirando. Não, mandei. Dá uma olhada no matéria. Achou, Kézia? Achei. Beleza. Posso corrigir, gente? Vamos lá? Ó. Ele pede o número de prótons, nêutrons e elétrons em cada átomo. Então, ó, do cálcio, 20 prótons, nêutrons, 40 menos 20, 20 nêutrons, elétrons, 20 também. Do carbono, 6 prótons, número de elétrons, 12 menos 6. Não, número de nêutrons, 12 menos 6, 6 nêutrons, e número de elétrons, 6. Então, ele ficou com 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. No oxigênio, eu tenho 8 prótons, que é o número aqui de baixo, número de nêutrons, 16 menos 8, 8 nêutrons, e número de elétrons é o número aqui de baixo também, porque próton é igual a elétron, 8 também. Todo mundo conseguiu pegar? Sim.
Sim. O número de elétrons presentes nos íons Ca2+. O Ca tinha 20. Perdeu 2, ficou com 18 elétrons. O O tinha 8. Ganhou 2, ficou com 10 elétrons. Letra C. O número de elétrons presentes no ânion carbonato CO3 2-. Eu faço normal. O C tem 6. O O tem 8. Mas eu tenho 3 O. 3 vezes 8, 24. O mais 6 do C, 30. Ganhou 2, 32. Vocês conseguiram acertar, gente? Conseguiram anotar também? Eu não fiz isso aí não, professor. Você entendeu o que eu falei ou não? Eu entendi, agora só explicando, eu entendi. Tá. É igualzinho aquele outro que você tinha me perguntado. Acho que foi você mesmo que me perguntou Sim, no outro sim. exemplo lá, tá? Eu tenho que multiplicar por 3 o O, porque o O tem 8, vezes 3 dá 24, o mais 6 do C, 30. Só que ele ganhou 2, 32. Esse 7. Os átomos de hidrogênio presentes na natureza podem ser representados por H11, H21 e H31. Lembrando que o número de cima é a massa e embaixo o número atômico. Eles têm que, se é H, tem que ter o mesmo número atômico, tá? Senão não é o mesmo elemento. Agora responda. Como esses átomos são classificados? Isótopos. Por que isótopos? Iso igual. O P de prótons, todos têm o mesmo próton, mesmo número atômico. Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons de cada um deles. Então, desse aqui. Número de prótons, 1. Número de nêutrons, 0, porque 1 menos 1 dá 0. Número de elétrons, 1. Desse daqui. Número de prótons, 1. Número de nêutrons, 2 menos 1, 1. Número de elétrons, 1 também, o de baixo. Esse daqui, número de prótons, 1. Número de nêutrons, 3 menos 1, 2. Número de elétrons, 1. Qual desses átomos é o mais encontrado em um copo de água? É o primeiro aqui, ó, H11, porque ele tem 99,985% de abundância. Alguém não pegou alguma resposta? O C. Qual desses átomos é o mais encontrado em um copo de água? É esse daqui, ó, H11, porque a abundância dele em porcentagem é 99%. Olha esse aqui, ó, 0,015 e 10 elevado a menos 7. Então, esse aqui é o mais encontrado, tá? O 8. O 8 é o seguinte, ele está dando... Considerem essas espécies: K, 1939, N, 714, N, 715, Cl, 1735, menos AR, 1839, Ca, 2040, 2+. Quais são isótopos? Vamos pensar o seguinte: iso é igual P, prótons. Então, número de prótons iguais. O que é o número de próton? É o número de baixo, que é igual ao número atômico. Então, quem tem o número de baixo igual? Esses dois aqui, ó. Então, a resposta da letra A é N14,7 e N15,7. Essa é a resposta aqui, ó. Entenderam isso? Letra B. Quais são isóbaros? Iso igual. A é a massa. Então, massa igual. Massa é o número de cima. Quem tem o número de cima igual? Ó, o K, 39, o AR, 39. Tem mais alguém com o número de cima igual? Não.
Então, a resposta da letra B é o K e o AR. Letra C. Isótonos. N lembra nêutrons. Como que eu calculo o número de nêutrons? É o número de massa menos o número atômico, ou seja, o número de cima menos o número de baixo. Então, eu vou ter que fazer para todos eles o número de cima menos o número de baixo e ver qual vai dar igual. Esse 2 aqui e esse menos aqui eu não levo em consideração. Por quê? Porque eles são elétrons. Não tem nada a ver com isótono. Então, eu vou fazer, ó. 39 menos 19 dá 20. Então, o primeiro aqui deu 20. O segundo, 14 menos 7 dá 7. Diferente. 15 menos 7 dá 8. Também não está dando nada igual. Então, aqui deu 20, 7, aqui deu 8. CL, 35 menos 17. Dá 18? 18. Também não tem nenhum igual a ele. 39 menos 18. 21. Também não tem nada igual a ele. CA, 40 menos 20, dá 20. Tem igual a ele. Quem é igual a ele? O K. Porque 39 menos 19 dá 20, 40 menos 20 dá 20. Então, o K e o CA são isótonos. Dúvida até aqui? Não, professor. Agora, isoeletrônicos. Iso igual. Eletrônicos, elétron. Então, número de elétron igual. Quem tem o número de elétron igual? O elétron é a mesma coisa que o número atômico. Certo? Então, ó, esse Na e esse Na tem o mesmo número de elétrons. Esse tem 7, esse tem 7. Agora, esse Cl tinha 17 elétrons, ganhou 1, ficou com 18. Concorda que ele ganhou 1, ó, ficou com 18 e ficou igual ao argônio. Então, esses dois são iseletrônicos, ó. Tá? Então, a resposta da letra D vai ser N14,7, N15,7 e Cl 35,17 menos e a R 39,18. Porque ele tinha 17, ganhou 1. Esse daqui tinha 20 elétrons, perdeu 2. Ficou com 18. Ah, então ele também é. Então, esses 3 aqui são isótonos. Deu para entender? É isótono não, isoeletrônicos. Então, esses são isoeletrônicos e esses 3 também são isoeletrônicos. Esse K não é isoeletrônico de ninguém. Dúvida? Não, professor. Por enquanto, não. Vocês são demais. Vocês são demais. Ó, agora eu vou deixar para vocês fazerem o exercício 3, 4, 1, 3, 4. Anotem aí, ó. 1, 3, 4. Tem mais. E o e o 8. 1, 3, 4 e o 8. Só isso. Na próxima aula, a gente já vai falar de subníveis de energia, tá? Que é isso daqui. Continuação da nossa matéria. Tá? Vamos falar disso. Que puxa um pouquinho desse, mas não está tão diretamente ligado, não. Tá? Então, é isso. Alguém Professor, tem isso alguma... tudo é termodinâmica que você está ensinando? Não, isso aqui não é termodinâmica, isso daqui é química. Por que você faz termodinâmica?
Oi, desculpa, não entendi. Por que você faz termodinâmica? Não faço não. Ah, tá. Termodinâmica eu dei terça-feira. Então tá, isso aqui é química. Química é ciência dos materiais. Tem nada a ver com termodinâmica, tá? Termodinâmica estuda calor. Nem falei de calor aqui hoje. Beleza? Só falei de temperatura. Temperatura não é a mesma coisa que calor. Quando eu ensinar termodinâmica para você, eu falo por que não é igual, tá bom? Olha só, brincadeira, querido. Olha só, então fica isso para vocês fazerem. Me passem a resolução no privado, no WhatsApp, tá? Até quando vocês podem me entregar? Como hoje eu terminei a aula no horário certo, eu não vou pedir para vocês entregarem hoje. Vocês têm até às 19 horas da próxima aula, ou seja, da próxima quinta-feira para me entregar. Ah, terminou antes? Manda antes. Isso daí já vai valendo os pontinhos lá para daqueles 12 mil pontos. Eu acho que é formativas que eles chamam, uma coisa assim, eu não me lembro o nome. Beleza, gente? Beleza, Sem tranquilo. Dúvida. Falou, professor. Falou, então, gente. Boa noite para vocês. Até a próxima. Boa noite, tá bom? Pro. Até a próxima semana. Até a Tchau, próxima. Adorei encontrar vocês, viu?